Ora, viva cordiais das saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a começar o Jornal da Noite da Hack TV. Vamos às notícias para esta noite da segunda-feira. Iniciaram esta segunda-feira, a escala nacional, os exames finais para os alunos da 10ª e 12ª classe, os referentes ao ano letivo de 2020. Na província de Nampula, cerca de 61.391 estudantes serão abrangidos pelo processo. Na cidade de Nampula, o início dos exames finais foi testemunhado pelo governador da província, que, na companhia do vice-ministro da Educação, deslocou-se à escola secundária para monitorar o processo. Aos estudantes, ficaram apelos para se manterem calmos e serenos e explorarem no máximo os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas. Antes de começar a responder, vai refletir aquilo que vocês estudaram. E vai ser avaliado aquilo que vocês estudaram. Então, o que nós podemos desejar é um bom desempenho a todos, para que todos, no próximo ano, estejam na 11ª classe. Temos a certeza que se prepararam em casa com o apoio dos pais encarregados de educação e também tiveram preparação com o apoio dos professores. E vocês próprios estudaram, cada um estudou e interagiu com outros colegas. Por isso, bom desempenho, sucesso nos exames, todos os exames. Este é o primeiro, depois vêm os outros, mas dentro da calma possível. E não se esqueçam das medidas de prevenção à Covid-19, para que os exames não sejam ponto de contaminação da Covid-19. Prestem muita atenção em relação a isso para que possamos realizar todos os exames e com sucesso. Os estudantes que, na sua maioria, realizam exames pela primeira vez, mostraram-se otimistas na obtenção de resultados satisfatórios, não obstante os desafios enfrentados no contexto da pandemia do novo coronavírus. Por quê? Porque eu estudei para o exame. Significa que tudo que estudou ao longo do período de preparação apareceu? Sim. De 0 a 20, qual é a nota que se atribui? 17. O exame correu normal, não foi tão difícil, passou todo o conteúdo que nós estudamos. Okay. Foi do quê? Foi de português. E agora vamos ter? Biologia. Mas em termos de resultado, de 0 a 20, qual é a nota que se atribui? Pelos meus cálculos, eu calculo que 17 por aí. Sim, prometo 17 a 18. E os professores, como que é? Apareceram algumas questões sobre o Covid-19? Sim. O último número, pelo que eu me lembro, foi o último número, que aparecia como para explicar como é que podemos prevenir da Covid-19. Sim. E qual foi a sua resposta? A minha resposta foi muito longa. Primeiro, comecei por definir o que é Covid-19. Eu disse que é uma doença que é causada através de problemas respiratórios, que podemos prevenir de várias formas. Positivo. Não ficou nervoso, não? Mais ou menos. Por quê? Tive algumas dificuldades. Em termos de resultado, eu acho que as minhas notas foram positivas, eu estudei e preparei-me. Tudo aquilo que passou o período a preparar, a maior parte apareceu? Sim, a maior parte apareceu, algumas coisas foram matérias de 2000 da nona classe. Então, significa que apesar de não terem ficado muito tempo na aula, foi possível reter algumas matérias? Sim, foi possível reter. De 0 a 20? 19,5. Sob a estrita observância das medidas de prevenção contra a Covid-19, a província de Nampula contará com um universo de 216 centros de exame, cujo processo será garantido por cerca de 6.336 professores. O governador da província de Nampula apela aos pais encarregados de educação no sentido de proporcionar o maior acompanhamento aos seus educandos
para conseguir alcançar resultados satisfatórios no processo de exames finais. Manuel Rodrigues Alberto falava esta segunda-feira a propósito do início dos exames finais dos alunos da 10ª e 12ª classes referentes ao ano letivo de 2020. Para o governante que falava a comunicação social, momentos depois de ter monitorado o processo em 2 estabelecimentos de ensino na capital provincial, os alunos envolvidos nos exames devem merecer uma atenção e acompanhamento por parte dos pais encarregados de educação, como forma de incentivá-los a obterem bons resultados. Nós estamos a realizar os exames num momento particularmente atípico, tendo em conta a pandemia da Covid-19. Como sabe, nós tivemos uma paragem e recalendarização do ano letivo desde o ano passado e, por conta da pandemia da Covid-19, é agora que estamos a realizar os exames e este momento irá marcar efetivamente o fim do ano letivo 2020. O que queremos é que no final do período de exames nós tenhamos uma taxa de aproveitamento bastante positiva e acho que sim, teremos esse desempenho positivo, tendo em conta a preparação que os alunos foram tendo ao longo deste período. E houve, antes deste período de exames, também o acompanhamento por parte dos professores e também por parte dos pais encarregados de educação, tanto a nível das residências dos alunos quanto nos recintos escolares, no sentido de que todos os alunos, mesmo em casa ou nas escolas, tivessem que se preparar para este período de exames escolares. Nós vamos continuar a monitorar e acompanhar o processo de decurso dos exames na província de Nampula e iremos também ver este processo a nível dos distritos. Manuel Rodrigues avaliou de forma positiva o decurso do processo, marcado pela observância rigorosa das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Recordou aos professores a necessidade de continuar a incentivar os alunos sobre a importância do cumprimento do protocolo sanitário. Estão sendo, em primeiro lugar, observados todos os requisitos e também convênios da saúde no que tange à prevenção da Covid-19. Nós temos a medição da temperatura logo à entrada das escolas. Constatamos isto no processo de monitoria que fizemos na escola secundária de Nampula, aqui na escola secundária 12 de outubro. E também temos os baldes com água e sabão para os alunos primeiro lavarem as mãos antes de se fazerem, portanto, a sala de exames. E também temos nas escolas o álcool em gel, o que quer dizer que, de facto, as condições estão criadas para que estes mais de 1.500 alunos que nós temos a nível de todo o ensino na província façam os exames sem sobressaltos. E, na verdade, o que nós queríamos neste momento avançar era que todos continuassem a observar estas medidas de prevenção da Covid-19, por um lado, mas por outro que se preparem. Portanto, hoje é o início, os exames prosseguem até o próximo dia 12, o que pressupõe que é preciso que os alunos se preparem afincadamente para ter um bom resultado. Nos próximos dias, o governante prossegue a monitoria dos exames em alguns distritos considerados críticos pelo seu nível de contágios pela pandemia viral. O secretário de Estado da província de Nampula insta os órgãos da administração da justiça a intervirem de forma didática contra os crimes de natureza ambiental, de modo a garantir uma exploração sustentável dos recursos naturais. Mete Gondola lançou o desafio esta segunda-feira na cerimónia de abertura do ano judicial de 2021. Sob o lema por um judiciário protetor do meio ambiente para realçar as várias transformações motivadas pelas mudanças climáticas, aliadas à utilização abusiva dos recursos naturais, o que tem ocasionado a tragédias ambientais. Para aquele governante, a escolha do lema para assinalar a abertura do ano judicial pretende chamar a atenção da sociedade sobre a importância do ambiente e a necessidade da promoção de iniciativas que visam garantir um equilíbrio ecológico, conservação e preservação do meio para a melhoria da qualidade de vida e o aproveitamento racional dos recursos naturais de forma sustentável. Não são poucas as vezes que colocamos de cima a nossa preocupação com a devastação
a exploração desenfreada, o desbravamento das nossas florestas de forma irresponsável. Somos todos chamados a olhar com bastante responsabilidade esta questão. Mas, acima de tudo, somos nós do subsistema de justiça chamados a intervir de forma didática, mas, acima de tudo, assegurando que haja responsabilização de todos aqueles que estão por detrás destes processos de exploração desenfreada e irresponsável. O secretário de Estado referiu que o Judiciário deve estar à altura de responder aos grandes desafios do combate à criminalidade em geral, sem descurar da corrupção, que constitui uma batalha que deve prosseguir com todo o vigor no contexto da consolidação de uma cultura de transparência na gestão da coisa pública, na prática da prestação de contas e a responsabilização. É preciso que a mão dura da justiça esteja sempre presente, para que não tenhamos o conforto de quem abraça o caminho da criminalidade. É preciso que nós, unidos, asseguremos não vergar na luta contra todos os atos criminais do ponto de vista ambiental. Hoje falamos das nossas florestas, mas hoje também devemos falar da exploração do pescado em período de veda. Apesar dos desafios impostos pela atual conjuntura do país, Mete Gondola reconheceu o papel desempenhado pelos órgãos da administração da justiça nos esforços visando o combate à criminalidade e a garantia dos direitos e liberdades dos cidadãos. A Ordem dos Advogados de Moçambique, em Nampula, denuncia aquilo que considera da obstrução do trabalho dos seus membros por parte de magistrados de algumas seções, por parte, seções do Tribunal Judicial Provincial, não permitir a constituição de advogados para a defesa de cidadãos em situação de conflitos com a lei. O organismo considera o ato como sendo uma autêntica violação da faculdade conferida aos cidadãos. A inquietação foi apresentada esta segunda-feira durante a abertura do ano judicial 2021, onde a classe aguarda com muita expectativa que os órgãos da administração da justiça na província venham a registrar uma contínua melhoria na prestação de serviços ao cidadão comum. Para o delegado do órgão, a atuação daqueles magistrados demonstra claramente a ausência do espírito de evolução do setor, permitindo que o advogado seja um dos pilares fundamentais na administração da justiça. Temos estado a receber reclamações dos profissionais da nossa classe, segundo as quais, a nível de algumas secções do Tribunal Judicial da província de Nampula, os magistrados tendem a obstruir o trabalho do advogado, sob o argumento de que naquela secção não existe obrigatoriedade de constituição de advogado. Sinceramente, estamos perante uma clara violação da faculdade que é conferida ao cidadão. Sobre isto, iremos trabalhar e, logo que possível, apresentar as competentes participações ao órgão de disciplina respectivo. Na qualidade de um dos três pilares da administração da justiça, é nossa expectativa para o ano judicial que hoje inicia que haja uma contínua melhoria dos órgãos de administração da justiça no cumprimento escrupuloso dos termos dos prazos previstos na lei. A Ordem dos Advogados de Moçambique lamenta igualmente a existência de situações de detenções ilegais que acontecem sob o olhar impávido e sereno das autoridades do Ministério Público. Lamentamos ainda que existam situações em que incorrem detenções ilegais sob o olhar impávido do Ministério Público e maior parte das vezes validadas pelo Tribunal. Testemunhamos que estas situações criam um mau precedente e apelamos que sejam freadas com maior urgência. Os agentes do Estado, prevaricadores, sejam eles polícias ou magistrados, devem ser responsabilizados.
Queremos mais uma vez aproveitar o ensejo para chamar a razão aos representantes do órgão de administração da Justiça, no sentido de se respeitar o papel do advogado nos tribunais, nas procuradorias e, sobretudo, nas esquadras e postos policiais. A constituição do advogado não é um favor, mas sim um direito legalmente previsto. A Ordem dos Advogados de Moçambique, em Nampula, apela ao recurso às plataformas digitais para a apresentação de expedientes processuais de vária ordem, de modo a evitar contactos que possam contribuir para o aumento de casos de contaminações pela pandemia da Covid-19. Graças pela audiência que quis nos dispensar. O Jornal da Noite da Hack TV fica por aqui. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até mais.